Amém, irmãos. Louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá de podermos aprender da Sua palavra. Sem mais delongas, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 5 do livro de Neemias. E eu quero poder ler novamente todo o capítulo 5, tendo em vista que o texto de hoje é um complemento do texto da semana passada. Para nossa melhor compreensão, talvez seja melhor a gente ler o capítulo todo, não é? Porque quem não veio a semana passada acaba pegando o contexto de alguma forma, né? E se você quiser acompanhar também, você pode entrar no YouTube, já está lá disponível a pregação da semana passada. Mas ao lermos o capítulo todo, a gente vai conseguir conectar melhor as ideias. Neemias capítulo 5, quem encontrou diz amém. Leamos então. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar os impostos cobrados sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouviu a reclamação a essas acusações, fiquei curioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos a outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos, assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todos aqueles que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém e louvou ao Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Versículo 14 agora, o qual nós vamos nos deter até o 19. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo,
e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar disso tudo, jamais exigia a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por esse povo. Palavras de Neemias. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, nós mais uma vez estamos aqui porque confiamos que a Tua Palavra é o nosso guia de instrução, é a nossa regra de fé e prática para pautarmos nossa vida no dia a dia. Nessa noite, Senhor, nos dá a graça de podermos aprender mais um pouco daquilo que ela tem a nos ensinar, e que o Teu Santo Espírito nos guie e nos conduza à plena compreensão desta palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, a reconstrução da cidade de Jerusalém sofreu ataques de fora e também de dentro. O exército de Sambalá e a usura dos nobres e magistrados conspiraram contra a restauração da cidade. Neemias precisou defender o povo dos ataques externos e também das ameaças internas, como nós vimos na semana passada. A questão agora aqui, no capítulo 5, é que o próprio povo está perdido. Havia alguns homens ali que exerciam posições nobres, magistrados, que estavam cobrando juros, né, explorando aqueles que eram mais pobres e que precisavam comprar comida para se sustentar. Chegou ao ponto deles terem que dar suas próprias filhas como escravas. Veja que absurdo, né? Diz o versículo 5, apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. Veja que absurdo o povo chegou, né? Havia uma crise instaurada, uma crise social. Havia uma injustiça social acontecendo ali, onde os mais ricos estavam explorando os mais pobres. Veja, Neemias foi esse homem que teve coragem de falar e de protestar, de chamar esse pessoal que estava cobrando juros abusivos e dizer assim: vamos parar com isso, a gente está servindo de zombaria para os povos e as nações vizinhas, vamos acabar com isso, nós somos sangue do mesmo sangue. Sabe, parem de emprestar, de cobrar juros desses empréstimos, parem de explorar o povo, não é? Ele chama esse grupo de pessoas nobres e ali contesta-os, e eles acabam ouvindo a recomendação de Neemias, e no versículo final, no versículo 12, a gente vai ver que eles todos dizem amém perante a assembleia e concordam de estarem unidos, sabe? E esses irmãos, eles agora foram repreendidos por Neemias, foram corrigidos pela palavra de Neemias, um homem que teve coragem de enfrentar todo tipo de injustiça social que havia sido construída no seu tempo. Mas não bastou apenas coragem para Neemias, irmãos, ele precisou também dar exemplo de vida, ele precisou também dar o exemplo dele. Depois que ele repreende os oficiais, depois que ele repreende os nobres, os magistrados, ele começa a falar dele, que é o texto que nós vamos entrar hoje. A partir do versículo 14, nós vamos ver Neemias dizendo assim, como se ele estivesse dizendo assim: olhem para mim, olhem o que eu fiz enquanto estive governador de Judá. É como se Neemias agora chamou a atenção para si
e está dizendo para eles assim: olha, eu não estou falando só da boca para fora, eu não estou aqui dando uma lição de moral em vocês, querendo ser o dono da verdade, não. Eu mesmo pus em prática princípios de justiça, eu mesmo julguei com humildade, eu mesmo cuidei do povo, com o coração entregue ao povo, me colocando no lugar desse povo. E mais uma vez, irmãos, nós temos, a partir da vida de Neemias, exemplos de uma conduta íntegra, exemplos de um homem impoluto, de um homem que assumiu a responsabilidade a qual Deus o chamou e fez isso com muita seriedade. Mais uma vez aqui nós podemos olhar para a vida de Neemias e extrair princípios de liderança. Neemias é um livro de liderança. Quando a gente começa a ler, a gente vai perceber que tudo que é dito hoje, né, acerca de como liderar uma empresa, de como estabelecer relacionamentos, acerca de como ser uma pessoa bem-sucedida na vida, já estava dito no livro de Neemias, nas entrelinhas. E agora Neemias, ele faz questão de dizer: olha, não só são minhas palavras, mas é o meu testemunho. Eu vou falar um pouquinho para vocês de quando eu estava numa posição privilegiada. Eu vou falar um pouquinho para vocês de como eu procedi no momento em que eu tive o poder nas minhas mãos. E é a partir desses exemplos de Neemias, irmãos, que nós vamos pensar acerca, mais uma vez, de como entender, de como compreender acerca de uma liderança honesta, de uma liderança íntegra, acerca de como deve ser um homem íntegro e um homem honesto nos nossos dias. Mas, diga-se de passagem, o capítulo 5 também, ele é uma radiografia, ou seja, ele mostra com muita clareza o problema da política dos tempos de hoje. O capítulo 5, por geral, ele de alguma forma, ele aponta para situações que nós vivemos hoje, na relação com os nossos líderes, os nossos governantes, ou ele aponta para a situação em que, por exemplo, o nosso país se encontra, e não só de hoje, mas de muitos e muitos anos. Veja, a gente pode aproveitar o capítulo 5 para mostrar como que homens se aproveitaram do poder para seu próprio benefício, como que tudo que nós vemos hoje no nosso país já tinha acontecido antes, e esse capítulo de Neemias é como se ele denunciasse, é como se ele já apontasse para aquilo que a gente está vivendo hoje, de homens que se aproveitam do poder para explorar pessoas mais carentes e mais pobres, a indolência dos homens que ocupam cargos públicos, a falta de temor a Deus daqueles que se aproveitam das benesses do cargo para explorar o povo que já vive sobrecarregado. O capítulo 5 é uma radiografia, ou pelo menos aponta de maneira indireta para tudo que nós já vivemos nos dias de hoje. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Vemos nesse texto, mais uma vez, um grande exemplo de liderança. E, sobretudo, a marca, as características de um líder íntegro. Você está comigo? Diga amém. E a primeira lição que eu quero pensar acerca do que seja um líder íntegro. Um líder íntegro é um líder conhecido por aquilo que ele não faz. Preste atenção, um líder íntegro, ele é conhecido por aquilo que ele não faz. Neemias lista pelo menos 3 coisas que um líder íntegro não faz. E a primeira delas é que ele não segue o passo dos políticos oportunistas. Veja o versículo 15 da sua Bíblia. Veja o versículo 15.
Veja, Neemias ele está falando de si mesmo. E ele diz assim: olha, mas os governadores ou os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e de vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Isso lembra você um sistema político bem conhecido, né? Mas, agora, ponto, ele diz, mas, todavia, entretanto, por temer a Deus, não agi dessa maneira. Então aqui está a primeira característica de um líder íntegro. Ele é reconhecido pelo que ele não faz. Ou seja, Neemias, ele não seguiu os mesmos passos daqueles que o precederam. Os governadores que antecederam Neemias oprimiam o povo, tomavam do povo o seu sustento e impuseram sobre o povo uma carga tributária muito absurda. Parece que a gente está falando de um país que a gente conhece, não é verdade? Muitos governantes ainda hoje aumentam seus próprios salários, sim ou não? A gente vê de vez em quando, Câmara de Vereador vota o aumento do seu próprio salário. Juízes aumentam seus próprios salários. Deputados, senadores estão votando o aumento do seu salário, como se não bastasse. Ele já tem tanta regalia, já não paga gasolina, já não paga moradia, já tem vale para tudo, e ainda assim votam para aumentar seus próprios salários. Neemias está denunciando isso e está dizendo: esse tipo de pessoa não é uma pessoa íntegra. Não é uma pessoa íntegra, porque está oprimindo o povo. Sabe, e o governo, ele não produz dinheiro não. Quando eles aumentam o salário deles, a conta vai vir para a gente, para o povo. O governo não tem uma maquinazinha de dinheiro lá, aumentou o salário, imprime mais aí. Não. Quando se aumenta o salário, a conta vem para o bolso do cidadão. Sim ou não? Neemias está denunciando, dizendo que os governadores de Judá que antecederam ele faziam isso. E eu tenho minhas dúvidas se Neemias não estava tendo uma revelação ali do Brasil, viu? Ângelo César, será que Neemias estava recebendo uma revelação do Brasil ali, na hora de escrever? Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, nós somos o segundo país do mundo no ranking da maior carga tributária. Ou seja, nós somos o segundo país que mais paga imposto do mundo. E nem por isso nós vemos investimentos significativos. Ou seja, a gente paga imposto, mas a gente não vê o dinheiro dos nossos impostos serem bem empregados. Porque se a gente pagasse e visse coisas, aí ok, tá. Mas a gente passa por estrada esburacada, a gente vê coisas absurdas acontecerem, a gente vê uma desigualdade social terrível. Sabe, nosso sistema de saúde pública sofre. A nossa segurança, o que dizer da nossa segurança, não é verdade? O brasileiro, ele já é assustado por natureza. A gente sai de casa e a gente pede a Deus que nos proteja, porque a gente não pode vacilar. Quem acompanha a internet aqui vê todo dia, tem roubo, tem assalto, tem isso, tem aquilo outro, é toda hora em marcha chegando, e a gente diz: meu Deus, que mundo é esse, sabe? Nós pagamos impostos altíssimos, mas não vemos de lá para cá, mas a gente não vê os benefícios ao nosso favor, é verdade ou não é? Você precisa fazer uma cirurgia, você precisa fazer um tratamento médico, é uma burocracia para você conseguir algum tipo de recurso, uma senha para fazer uma consulta, é uma burocracia. Sabe, nossa educação também sofre demais. Uma pesquisa feita em 2005 pelo IBGE mostrou que 75% da população brasileira não sabe interpretar o que lê. Não sabe interpretar o que lê. A pessoa lê e não entendeu o que leu. Veja. Sabe, irmãos, nós estamos diante desse
cenário que já tinha acontecido na época de Neemias. Nossas cidades estão se transformando em arenas sangrentas, crimes, violência. O que dizer do narcotráfico que impera e desafia a lei, e desafia os nossos filhos que estão dentro das escolas? Homens que dentro do presídio controlam e subornam facções criminosas que estão aqui fora. E pasmem, muitas vezes protegidos por homens que estão no alto escalão. Aqueles que deveriam nos proteger, muitas vezes estão associados a esses que cometem esses crimes. Nesse ambiente de desesperança do povo, muitos políticos corruptos engordam suas contas bancárias em paraísos fiscais, roubando os recursos que deveriam ser usados na reconstrução do país. Neemias está denunciando, está dizendo: olha só, os que me antecederam fizeram isso. Porém, um líder íntegro, ele é reconhecido pelo que ele não faz. E uma coisa que um líder íntegro não deve fazer, ou não deve ser, é um oportunista. Um líder íntegro, preste atenção, ele não deve ser um oportunista. Quem está comigo até aqui diz amém? Neemias está dizendo: um líder é conhecido por aquilo que ele não faz. Um líder íntegro também, irmãos, ele é conhecido por aquilo que ele não permite acontecer. Ele não permite esquemas de corrupção e opressão no seu governo. Os primeiros governadores, eles oprimiam o povo naquela época, mas permitiram que seus moços também armassem verdadeiras redes de extorsão para saquear o povo. Veja a parte B do versículo 15. Diz assim: até os seus auxiliares oprimiam o povo. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Parece aqui que desde a época de Neemias que já existia o famoso laranja. Já ouviu falar no laranja? Aquela pessoa que é usada para, a partir do seu CPF, conseguir armazenar dinheiro para outras pessoas, ou desviar o foco dos governantes. Enfim, é o famoso laranja. Eu boto no nome dele, ninguém sabe que está no meu nome, para todos os efeitos, para a justiça, eu não tenho nada, está no nome de uma pessoa que mora não sei aonde, que eu nem conheço, mas está lá. Os governantes anteriores a Neemias, eles faziam isso também, ó, até os seus auxiliares oprimiam o povo. Veja que coisa complicada. Por isso que eu digo, eu acho que Neemias estava olhando para o Brasil, não tem condição não. E, infelizmente, irmãos, isso parece que está impregnado na cultura. O brasileiro, ele é essa pessoa que ele busca uma vantagem em tudo. Se ele puder ganhar R$2 a mais numa coisa, ele vai tentar, ele vai, às vezes, passar por cima, muitas vezes, da sua própria índole, para obter uma vantagem. O brasileiro é o tipo de pessoa que, de alguma forma, ele se desenvolve numa cultura em que se dá jeitinho, em que se pode ganhar dinheiro fácil. Sabe, e nós como cristãos devemos olhar para Neemias, devemos olhar para todos esses problemas que aconteciam na época de Neemias e fazermos uma reflexão, porque agora nós somos do reino de Deus. Porque agora nós somos de Cristo. Existe aquela famosa frase, o jeitinho brasileiro, que você dá para tudo, para conseguir, é falsificar um documento, sabe,
é enrolar, é fazer, é dar um jeitinho para que não seja descoberto. E a gente cresce nessa cultura, né, em que nós não priorizamos a verdade das coisas. Existe uma reflexão crítica aqui, e para quem estudou história vai lembrar, é que nós vivemos a cultura do extrativismo. Eu vou explicar. É que desde a descoberta do Brasil, em 1500, ainda predomina a lei utilitarista do levar vantagem em tudo. É a posição gananciosa que olha para o próximo como alguém a ser explorado. Como sanguessugas, muitas vezes, o cidadão, os políticos, se alimentam do próprio sangue do povo. Neemias é um homem que quebra um ciclo de corrupção. Ele quebra um ciclo de exploração que tinha marcado os políticos que haviam tido ali em Jerusalém. Ele rompe com os costumes tradicionais. Ele faz reformas de contenção e coloca o seu nome no primeiro lugar da lista. Porque Neemias foi um líder chamado por Deus para governar segundo os princípios de Deus. Então deixe-me lembrar, a primeira marca de um líder é que ele é reconhecido pelo que ele não faz. Diga comigo, um líder é reconhecido pelo que ele não faz. Amém? Precisamos não apenas de reforma política em nossa nação, mas também de uma reforma de políticos. Uma reforma de políticos. As pessoas que estão hoje nos representando foram votadas por nós. Nós que colocamos elas lá. Seja o outro que estava, seja esse que está agora, seja os vereadores, fomos nós que colocamos eles lá. E eles são o quê? Eles são parte daquilo que nós somos, de alguma forma. O político é retrato do seu povo. O político é retrato do seu povo. A gente reclama, fulano, o presidente roubou, não sei o que roubou, fulano roubou. É retrato do seu povo. Como é que ele chegou lá? Ele chegou lá sozinho? Ele sentou na cadeira sozinho? Não, o povo votou. Foi o povo que botou lá. Ah, mas nós tiramos o ignorante, o que falava besteira. O troglodita, a gente tirou ele e botou outro lá que também já tinha feito um monte de besteira. Retrato do povo. E por que tinha que ser esses dois? O fato de ser esses dois já é um sintoma. Por que tinha que ser ou o que estava ou o que está agora? Isso já é um sintoma, já mostra como que nós estamos atravessados por essa questão. E como que a igreja do Senhor tem que começar a se posicionar e começar a pensar. O povo de Deus tem que fazer a diferença, irmãos. Nós não podemos continuar reproduzindo um ciclo de corrupção. Não é possível que daqui a 4 anos vai vir outros políticos ruins para assumir o nosso país, outros políticos com histórico de corrupção, cheio de processo na justiça, assumindo os cargos mais altos da nação. Não é possível. Não é possível. E eu não estou falando de partido aqui não. Mas aqui o político, ele é o retrato do seu povo. Isso é a verdade. Sabe, é incrível como que nós, como nação brasileira, ainda passamos pelo que passamos, pela forma que votamos. Não sabemos escolher bem os nossos políticos. Escolhemos pela paixão, escolhemos pelas cores, escolhemos pelo sentimento de gratidão. É o pai dos pobres, é a mãe dos pobres, é não sei quem. Pelo amor de Deus, gente. Nós somos o povo do Senhor, a gente tem que começar a pensar bem. Você não é órfão não, você tem um pai. Você não precisa de um pai político não. Você não é órfão, você tem o Senhor. Enquanto a gente continuar votando como pai de pobre, mãe de pobre, não sei o quê, a gente vai continuar vivendo nessa situação.
a gente vai continuar aprisionado num sistema corrupto. Sabe? E Neemias está denunciando. Neemias é esse homem que está dizendo assim: está vendo os que me antecederam? Eu não fiz igual a eles. Eu quebrei um ciclo. Neemias convida a nós cristãos a quebrarmos ciclos. Quebrarmos ciclos. Quebre ciclos, irmãos. Vai ter eleição de prefeito, de governador, de não sei o quê. Comece a votar em pessoas novas. Comece a pensar em novas lideranças. Comece a pensar em pessoas que se destacam, pessoas que estão dizendo assim: eu estou com vontade de chegar lá, quem sabe eu posso fazer alguma coisa. Comece a pensar em pessoas novas. Para que a gente possa olhar para Neemias e colocar em prática aquilo que Neemias fez. Neemias foi um homem que quebrou um ciclo de corrupção que havia se estabelecido na nação de Judá. Você está entendendo essa palavra? Diga amém. Um líder íntegro, ele não permite que esquemas de corrupção e opressão se perpetuem no seu governo. Um líder íntegro, ele não se aproveita da miséria alheia para enriquecer. Veja o versículo 16. Ele diz: ao contrário. Depois dele dizer assim: mas por temer a Deus, não agir dessa maneira. Aí ele diz: ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho. E não compramos nenhum pedaço de terra. Neemias não fez como os nobres, que aproveitaram um momento de fome, um momento de dívida. Sabe, Neemias não fez como esses homens que se aproveitaram da fragilidade do povo, daquela situação em que eles estavam aflitos, para se aproveitar e para explorar o povo. E como cristãos aqui, eu quero sair um pouco desse raciocínio que a gente está falando muito de política, mas como cristãos, a gente tem que ter cuidado aqui, porque a gente pensa que nós somos líderes também da nossa casa. Nós somos líderes da nossa empresa. Nós temos funcionários. E é errado para um cristão, por exemplo, se aproveitar de um funcionário ou de alguém que está numa situação muito fragilizada para explorá-lo. Sabe que ele está precisando de dinheiro para pagar uma conta, sabe que ele está com uma pessoa doente, sabe que ele fica: tu pode fazer isso para mim, tu pode ir lá em casa, tu pode não sei o quê, tu pode consertar isso, tu pode não sei o quê. Se aproveitando muitas vezes da fragilidade de uma pessoa que já está nas últimas, para impor sobre ele mais trabalho para poder pagar a ele aquele dinheiro. Porque a pessoa que está precisando, ela vai dizer assim: eu quero, aí coloco qualquer coisa que eu faço. Você pode desentupir o vaso sanitário da minha casa? Posso. Porque ele está querendo dinheiro. Mas nós, como cristãos, devemos ter cuidado com isso. Neemias está dizendo que não se aproveitou não do povo. Os nobres se aproveitaram. Veja, ele diz: eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Neemias não roubou aquilo que o povo tinha. Neemias não explorou o povo. Mas na nossa cultura está impregnado isso. Fulano está precisando muito, bota ele para trabalhar. Explore. Peça coisas para ele fazer, para ele ganhar um dinheirinho que ele está precisando. Sabe, irmãos, e como cristãos nós devemos ter uma mentalidade diferente. Se for preciso ajudar, ajude. Não explore não. Se você vê que uma pessoa está precisando e você tem como ajudar, e você tem recurso, faça isso de bom grado. Não dê o dinheiro e depois diga assim: vem ajeitar o telhado da minha casa. Não.
Dê. Se não tiver, amém. Mas se você tiver e puder ajudar, ajude. Mas não explore, não. A crise sempre interessa aqueles que vivem de exploração. Uma pessoa que gosta de explorar, ela procura alguém que está em crise para explorar. Porque ela vai mesmo na fragilidade daquela pessoa. Eu te dou isso se tu fizer isso. E isso também são nos negócios. Tem aquele irmão que está vendendo o seu carrinho. E aí você diz assim, eu pago X, 10 mil abaixo do carro. E o irmão precisando vender para pagar uma dívida, ou porque tem alguém doente no hospital, aí o carro vale 40 mil, aí você diz, eu dou 30. Aí a pessoa aperreada, porque quer, e vende por 30. Aí você sai, ganhei 10. Não faça isso não, irmãos. Não se aproveite da fragilidade, da miséria, da situação difícil da outra pessoa, não. O carro vale 40. Ô irmão, não tem os 40 não. Você vende por 38.500, eu vendo, pronto, então eu pago. Agora não baixe o preço do carro para a pessoa se desesperar, para vender, porque está precisando. Como cristão, a gente tem que ser honesto. A gente tem que ser honesto. Não, seu carro vale X. Agora eu só tenho X. Você vende? Não, não vendo. Pronto, tá bom. É assim que a gente tem que proceder. Sim ou não? Porque o explorador, ele vive de crise. Para o explorador, quanto mais crise, melhor. Porque ele se aproveita. E aí vamos voltar para a política de novo? Esqueça partido, viu? Não estou falando de partido, não. Mas a política no Brasil é isso. Quanto mais o povo precisa, mais o povo é feito de gado. Quanto mais o povo precisa, mais o povo é manipulado. Eu te dou isso para tu votar em mim. Eu faço isso por tu, para tu me beneficiar na eleição. É assim ou não é? E eu estou falando aqui de tudo, viu? Não estou falando de partido A e de B, não. Todo o sistema político é assim. Na época da política, existe a compra de voto. Chega-se numa favela, às altas da madrugada, 50 aqui, 100 ali, 50 aqui, 100 ali, vende, pá. Para quê? Para se aproveitar da miséria do povo, para obter um cargo público. Esses políticos que vão chegar lá, eles não vão querer que você melhore de vida, porque eles vão querer se eleger de novo. E se você estiver na mesma situação de novo, ele vai se aproveitar de você de novo. Se você melhorar de vida, você vai dizer, não, obrigado, não quero não, eu vou votar em quem eu quiser agora. Qual é o interesse dos políticos de ver você prosperar? Nenhum. O que eles puderem fazer para você depender deles, ele vai fazer. Porque na hora de comprar o voto, ele vai ter poder sobre você. É assim ou não é? A ganância, irmãos, é um pecado terrível aos olhos de Deus. Querer tirar proveito em tudo é ganância. Você vai comprar um picolé, é R$2 o picolé. Aí você ainda vai pedir desconto. Não peça não. Paga os R$2, pelo amor de Deus. Não é, Cristiano? Coitado do vendedor, já está no limite ali, ele não pode mais... Né? Não, aí ele diz assim, é R$2 o picolé. Aí tem gente que não pede o desconto, mas diz assim, olha, me vende, eu pago R$10 e tu me dá 7 picolé. Quer ganhar 2 picolé ainda em cima do... Né? Me venda 7, eu lhe dou 10, você me dá 7. Nem vai, nem vem, rapaz, bora. Às vezes o coitado, tá bom, para apurar 10. Aí entrega mais 2 picolé, perdendo R$4.
Como cristãos, a gente não pode deixar a ganância tomar conta do nosso coração, irmãos. É verdade ou não é? Deus tem nos abençoado tanto. Aí é aquela pessoa que pichincha, todo canto que chega pichinchando. Claro que a gente tem que saber negociar, tem que ter cuidado, tem coisa que realmente está caro, a gente pede o desconto, mas tem coisa que não vale a pena. Sabe? Compre, pague, vá-se embora. Deus vai lhe abençoar. Amém? Sabe? E Neemias está dizendo assim: olha, eu não explorei o povo. Sabe, irmãos, enriquecer-se oprimindo e explorando o pobre é algo repulsivo, que precisa ser denunciado e combatido, com todas as forças da nossa alma e com todo o rigor da lei. Essa palavra é dura, mas é Neemias. Neemias está falando sobre características de um líder. E nós aprendemos até aqui que um líder é conhecido por aquilo que ele não faz. Segunda lição e última, que o tempo já estourou. O líder deve ser conhecido por aquilo que ele faz. Primeiro pelo que ele não faz, mas também reconhecido por aquilo que ele faz. Amém? Ser um líder, se um líder íntegro é conhecido por aquilo que ele não faz, também e sobretudo deve ser conhecido por aquilo que faz. Neemias elenca pelo menos 5 atitudes positivas de um líder íntegro. Em primeiro lugar, um líder íntegro, ele transforma crises em oportunidades. Crises em oportunidades. Veja o versículo 13 e 14. Neemias, ele diz assim, ó: também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a promessa, tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém e louvou ao Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Neemias aproveitou aquele momento de crise e fez uma correção, fez uma oração, e aquele povo mudou, e aquele povo foi transformado. Aí versículo 14 diz: além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Neemias aqui está dando um exemplo de liderança. O líder é alguém que lida com tensão. Veja, essa assembleia aqui, ó, que ele convocou, ele fez uma oração, né? Ele impôs sobre o povo ali quase que um castigo se eles não cumprissem aquilo que tinha sido prometido, a saber que eles parassem de cobrar juros. E Neemias estava ali, olha, no meio de uma tensão. E ele conseguiu transformar uma grande crise numa oportunidade de mudar o coração daqueles homens. Sabe, o campo de ação do líder é uma arena de muitas pelejas. A crise é sua agenda diária. Um líder, ele tem que saber que ele sai de casa para lidar com crise. Para que tem um líder? Para que serve um líder? Para lidar com crise. Se não houvesse crise, não precisava de líder. O líder é aquela pessoa que está ali. Ele sabe que o campo de atuação da sua vida é a crise. Ele decide, ele direciona. Mas a crise também, ela é uma encruzilhada que leva os fracos ao fracasso. Muitas vezes, em momentos de crise, fracassamos. Quando aperta um pouquinho, a gente solta tudo e a gente se desespera. Neemias é um líder forte.
Neemias é um líder que não se deixou abater pela pressão do cargo de governador que ele assume no rei Artaxerxes. É um homem que tinha lidado com a assembleia, que teve que decidir questões importantes acerca da economia daquele lugar, e que transformou aquela situação caótica em uma situação de bonança, em uma situação de tranquilidade para o povo. A crise denuncia os covardes e descobre os heróis. Quero encerrar extraindo algumas lições práticas que nós podemos aprender com Neemias para a nossa vida hoje, acerca de como lidar com crises. Neemias transformou o clamor de um povo em louvor. Amém? O povo começou com um clamor, cheio de dor por causa da opressão, e terminou louvando a Deus, cheio de alegria. Sabe, irmãos, a crise, ela é uma encruzilhada que a uns abate e a outros exalta. Uns olham o problema, outros olham a oportunidade. Uns veem as dificuldades, outros veem as soluções. De qual grupo você faz parte? Do que olha para a dificuldade ou de que olha para a solução? Existem dois tipos de pessoa quando surge uma crise. Os que ficam dizendo, olha, e agora? Ai meu Deus, o que é que eu faço? Ai, ai, ai. E tem aqueles que dizem assim, olha, vamos pensar em alguma coisa para resolver isso. Existem dois grupos de pessoas. A crise revela dois grupos de pessoas, os reclamões e os que procuram a solução. Neemias teve a capacidade de se indignar, de confrontar, de exemplificar, pedir restituição e dar exemplo. Neemias foi um homem que foi em busca de soluções. Seja alguém que busca soluções e que não fica olhando apenas para a crise. A segunda lição que nós aprendemos com Neemias é que ele transformou a opressão em solidariedade. Os nobres, aqueles que cobravam impostos, não apenas cancelaram as dívidas dos pobres, mas restituíram suas vinhas, suas terras e seus filhos. Amém? Terceiro, ele transformou a situação de usura, de juro, em oportunidade para confronto, como acabamos de ler no versículo 13. Ele chama todo mundo, bota todo mundo no canto da parede e diz assim: se vocês não fizerem isso, vocês serão sacudidos, vocês e suas casas. Amém? E todo mundo diz amém. Sabe, Neemias foi firme com aqueles homens, e ele transformou uma situação de usura em uma oportunidade para confronto. O verdadeiro líder nunca foge do problema, nem o adia, antes enfrenta-o com coragem e firmeza. Diga amém. Ele transformou uma revolta humana num ato de compromisso e adoração a Deus. O clima era de tensão, o clima era de revolta, o clima era de dor, o clima era de angústia. Neemias levou os nobres a um compromisso de restituição diante de Deus, e o povo celebrou com alegria e louvores ao Senhor. Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus. Veja, versículo 17, Neemias diz assim, olha o exemplo de humildade: além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham me visitar. E Neemias está dando o seu próprio exemplo. Todos os dias, versículo 18, eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Agora o que ele diz? Apesar disso tudo, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo.
Neemias tinha direito a essa comida, mas ele diz assim: não, eu não quero não, porque eu sei que pesa sobre o povo. Eu não quero não. Eu vou comer a comida que todo mundo come. Neemias foi alguém que governou o povo segundo a orientação de Deus. E aí no final ele diz: lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Amém? A minha oração nessa noite é que possamos resgatar o exemplo de Neemias para a nossa vida. Que possamos olhar para a situação política do nosso país e pensarmos a partir de Neemias, que tipo de homens nós queremos que exerçam os cargos de liderança sobre a nossa terra. Escolha pessoas sérias, abnegadas, pessoas trabalhadoras, que não estão buscando ali perpetuar um histórico de poder. Quando um líder está mais interessado em si mesmo, mais interessado em seus investimentos e aventuras pessoais do que no seu trabalho, esses líderes irão explorar o povo. Neemias realizou um trabalho pessoal e também de equipe, um trabalho contínuo, abnegado e eficaz. Neemias é um exemplo de um homem íntegro que lidera o povo com o coração cheio de benevolência, não buscando seus próprios interesses pessoais. Veja, ele chegou até a comprar os judeus que tinham sido vendidos como pagamento de juros. Ele comprou de volta, ele resgatou. Neemias é esse homem, o qual nós devemos olhar e dizer assim: será que o candidato que eu vou votar daqui a 4 anos tem alguma característica de Neemias? Eu posso ver alguma coisa de Neemias nessa pessoa, nesse vereador, nesse prefeito, nesse presidente, nesse governador? Eu posso ver alguma coisa de Neemias nele? Se sim, amém. Faça a sua escolha. A palavra é de correção hoje à noite. O texto é sobre injustiça social. E o nosso país, o que dizer, né? Campeão de injustiça social. E nós, como povo de Deus, precisamos fazer a diferença. Precisamos pensar diferentes. Amém? Precisamos ser a voz que clama no deserto. Oremos. Pai, te louvamos por esta palavra, pela forma como o Senhor quis nos falar hoje à noite, como o Senhor quis nos corrigir, como o Senhor quis tratar conosco questões sociais da nossa vida. Somos seres sociais, não apenas espirituais, mas sociais. E nós precisamos pensar as nossas relações, os nossos líderes, a partir do que a Tua palavra diz, a partir dos exemplos deixados pelos grandes homens de Deus que passaram por essa terra, que foram homens que quebraram ciclos, que mudaram a história, sobretudo porque estavam sendo guiados pela Tua potente mão, pela Tua graça. E se nós olharmos, Senhor, para a Tua palavra, e se nós colocarmos ela em prática, com certeza nós seremos pequenas sementes, que vamos fazer a diferença em nossa nação. Nos ajude, Senhor, a resistir a tudo aquilo que não vem de Ti, independente do governo que passe, dos políticos que se passem. Nos ajude a mantermos em nossa mente as promessas do Senhor, a entendermos que somos Teus, que somos do Teu reino. Nos ajude a resistir e não sermos seduzidos pelas propostas desse mundo, pelas facilidades que surgem no nosso dia a dia, que vêm com a intenção de nos corromper, que vêm com a intenção de nos tirar da Tua presença. Nós queremos olhar para Neemias e dizer sim, eu consigo sim me manter íntegro diante de um sistema corrompido. Sim, eu consigo, porque eu tenho o Senhor no meu coração. Nos ajude, Senhor, a pensarmos nossas relações pessoais, interpessoais, políticas, sociais, a partir de Neemias. E assim seremos mais felizes, e assim seremos mais bem-sucedidos.
Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe.